Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no LAC Concursos. Para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E hoje a gente começa a falar sobre história do Brasil. Vamos analisar uma série de temas importantíssimos que constam lá no edital para você que está estudando com determinação, com afinco, com vontade mesmo, com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes, para ficar competitivo neste concurso. Hoje a gente fala sobre a Revolução de 1930 e sobre a Era Vargas. A Revolução de 1930, que foi justamente o movimento político-militar que conduziu à presidência da República o gauchinho lá de São Borja, Getúlio Dornelles Vargas, inaugurando uma nova fase na história do Brasil, conhecida como Era Vargas, que se estendeu por 15 anos. De 1930 até 1934, tivemos o governo provisório de Vargas. De 1934 até 1937, foi a vez do governo constitucional. E, por sua vez, de 1937 até 1945, tivemos a ditadura comandada por Vargas, que era chamada de Estado Novo. Portanto, senhoras e senhores, ao longo da Era Vargas, tivemos uma série de transformações econômicas, políticas, sociais e culturais no Brasil, que vão transformar todo o século XX em nosso país. É por essa razão que é de fundamental importância conhecermos os principais aspectos, as principais características do governo Vargas. Então é o seguinte, decida onde quer chegar e não pare até conseguir. Olha, pessoal, a subida para o sucesso é longa, é árdua, não tem elevador para o sucesso não, você tem que subir nessa montanha que é íngreme, que é arriscada, mas decida onde você quer chegar e não para não, não para até você conseguir. Muito bem, vamos começar então nossa aula falando sobre a Revolução de 1930. Olha só, pessoal, antes de falar da Revolução de 1930, eu vou falar um pouquinho sobre a chamada Primeira República no Brasil. Primeira República no Brasil, que também é conhecida como República Velha. Primeira República ou República Velha é o período que vai da proclamação, ocorrida em 1889, até a Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Por sua vez, a República Velha está subdividida em dois períodos. O primeiro deles é chamado de República da Espada. República da Espada foi o período em que o Brasil teve dois presidentes militares. Isso vai de 1889 até 1894. O Brasil teve dois marechais ocupando a presidência da República. O primeiro deles foi o Marechal Deodoro da Fonseca, o proclamador da República, em 15 de novembro de 1889. E o segundo foi o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que governou até 1894. Dois marechais, dois militares ocupando a presidência da República. É por essa razão, esse período ficou conhecido como República da Espada. A partir de 1894, com a eleição do primeiro presidente civil da história do Brasil, que foi Prudente de Moraes, nós temos o início das chamadas República das Oligarquias. República das Oligarquias, que vai acontecer até 1930, onde tivemos o predomínio das oligarquias, com destaque para a oligarquia cafeeira. É dessa época
que vigorava a famosa política do café com leite, aquele acordo entre São Paulo e Minas Gerais, os dois estados mais ricos, mais populosos, que apresentavam o maior número de eleitores, apresentavam maiores colégios eleitorais no Brasil. Praticamente vão se revezar na condução da presidência da República em nosso país e vão ter alguns atritos ao longo desse período. Vale dizer também que nesse período oligárquico tivemos vários movimentos que vão conseguir abalar as estruturas políticas vigentes. Numa época em que tínhamos voto de cabresto, o voto era aberto, havia muitas fraudes nas eleições, não existia nem sequer a justiça eleitoral, havia uma exclusão social muito grande. No Brasil, a maior parte da população evidentemente, concentrava-se na zona rural, estava sujeita a péssimas condições de vida, o analfabetismo era alarmante em nosso país. E aconteceram vários movimentos de oposição ao predomínio das oligarquias no poder no Brasil, principalmente ao longo dos anos 20. Nós podemos mencionar entre esses movimentos o tenentismo, que foi um movimento surgido na baixa oficialidade do Exército Brasileiro, que era influenciada pelos ideais do positivismo. Nós podemos mencionar a Coluna Prestes, que surge de dentro do movimento tenentista, as greves operárias que aconteceram ao longo das primeiras décadas do século XX, o crescimento do movimento operário, inicialmente influenciado pelo anarcossindicalismo e, posteriormente, sob a orientação do Partido Comunista, fundado em 1922, enfim, aconteceram uma série de fatores, o próprio descontentamento da classe média para com esse predomínio da oligarquia cafeeira no poder, vai desembocar nas eleições de 1930. Pessoal, para compreender a Revolução de 1930, você tem que fazer um pouquinho de análise anterior, verificar as eleições realizadas no Brasil no ano de 1930, eleições presidenciais. Nessas eleições presidenciais, nós vamos ter um fato importante, que foi o rompimento do pacto oligárquico. O que era esse pacto oligárquico, professor? Era o velho acordo da política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais, que estavam lá se revezando, que é gangorra no poder, né? Uma hora São Paulo, outra hora Minas. Desce São Paulo sobre Minas, desce Minas sobre São Paulo. Era uma gangorra. Então, esse pacto oligárquico vai ser rompido nas eleições de 1930, porque o presidente em fim de mandato, Washington Luiz, deveria indicar para seu sucessor um candidato mineiro. Um candidato mineiro que seria o Antônio Carlos Andrade. Deveria ser o candidato a presidente. Porém, Washington Luiz insistiu, bateu o pé, foi turrão, falou, não, vai me substituir um presidente paulista, porque o Brasil está enfrentando uma crise, há uma crise na economia cafeeira, que é resultado direto da quebra da Bolsa de Valores de Nova York do ano passado, a Grande Depressão está aí, então eu vou manter um paulista na presidência, vai entrar Júlio Prestes. Quando isso aconteceu, Minas Gerais se sentiu evidentemente traída, se sentiu apunhalada pelas costas. E aí Minas Gerais vai apoiar a oposição a São Paulo. E quem era a oposição a São Paulo? A oposição a São Paulo era a Aliança Liberal. A Aliança Liberal era composta pelos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba, recebeu então o reforço de Minas Gerais. A Aliança Liberal, então, lança Getúlio Vargas como candidato a presidente da República. Do outro lado, a oligarquia cafeeira lança Júlio Prestes, governador de São Paulo, como candidato à presidência da República. E quem vence as eleições? Vence as eleições o candidato apoiado pela oligarquia paulista, que é Júlio Prestes.
Evidentemente que ocorreu muita manipulação, ocorreu muita fraude eleitoral neste pleito. E a Aliança Liberal não reconheceu o resultado oficial dessas eleições e ficou aguardando um momento ideal para tentar tomar o poder. Esse momento ideal veio quando do assassinato do João Pessoa. Quem que era o João Pessoa? João Pessoa era o governador da Paraíba e foi o candidato a vice pela Aliança Liberal. O candidato a presidente da República foi o gaúcho de São Borja, Getúlio Vargas, que era governador do Rio Grande do Sul. O seu vice era João Pessoa, governador da Paraíba. Acontece, pessoal, que em 1930 as eleições foram realizadas em março. Bacana. Mas aí aconteceu o assassinato de João Pessoa. Só que João Pessoa foi assassinado por questões de disputas políticas inerentes ao estado da Paraíba, pessoal. Há disputas oligárquicas que diziam respeito à Paraíba, a famosa revolta de Princesa, lá na Paraíba, pessoal, comandada pelo coronel José Pereira, que era um inimigo de João Pessoa. O assassinato de João Pessoa vai ser usado como estopim para dar início a um movimento que visava derrubar a oligarquia cafeeira do poder. Porque a Aliança Liberal, diante da comoção da morte do presidente da Paraíba, presidente é como se chamavam os governadores naquela época. O presidente do estado da Paraíba foi assassinado. Tal. Isso gerou uma grande comoção, pessoal, uma grande comoção. Não apenas na Paraíba, mas em boa parte do Brasil. E aí, diante dessa comoção popular, Antônio Carlos, líder mineiro que apoiava a Aliança Liberal, proferiu a célebre frase: façamos a revolução antes que o povo a faça. Essa foi a senha para dar início a um movimento político-militar, é um golpe de Estado que vai derrubar o presidente em fim de mandato, Washington Luiz, e que também vai impedir a posse do candidato eleito, Júlio Prestes, e que vai assinalar o fim da Primeira República, doravante chamada de República Velha. Compreende por que os membros desse movimento político-militar vitorioso, deste golpe de Estado que conduziu Getúlio Vargas ao Palácio do Catete, vai denominar esse período anterior de República Velha? Para dizer que era um período superado, um período marcado pelo desmando, pela crise, pelas fraudes, pela corrupção. Então vai chamar a Primeira República de República Velha e vai chamar o período a partir de agora de República Nova. República Nova ou Era Vargas. Começa a Era Vargas. Então compreenda de uma vez por todas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.